Dani, pode que Tá aparecendo aproveitar aqui, já não? que você está na conexão, que já estamos no horário, para você fazer a Vamos, nossa vamos sim. prece de Vamos início. sim. Vamos lá? Vamos sim. Só um minutinho, por favor. Só vou entrar aqui. Tem uma criança. Deixa eu só ver se eu consigo colocar meu vídeo também, gente. Boa noite a todos. Bom dia, Gera. Boa noite, Silvio. Bonita Oi, camiseta. Sim, bom Boa noite, dia. Silvio. Bom dia. Bom dia, Silvio. Vamos lá, vamos nos acalmando. Pessoal da Austrália está encerrando o dia. Pessoal do Brasil está começando um novo dia. Tanto aqui, tanto aí. Que esse dia seja abençoado, que essa noite seja abençoada, que os nossos espíritos, nossos amigos maiores, nos iluminem, nos guardem, nos ajudem a aprender um pouquinho mais nesse planeta de aprendizado. Que a paz de Deus esteja conosco agora e sempre. Pedimos licença para iniciarmos os nossos estudos e que tenhamos todos uma excelente semana. Que assim seja. Obrigado, Dani. Graças a Deus. Sim. Gera, é com você agora. Vamos lá. Bom, gente, bom dia, boa noite, né? Mais boa noite do que bom dia, né? Aqui é dia, meu amigo, é um dia da semana. Eu preciso que alguém, quem está comandando a reunião aí, que deixa eu compartilhar o vídeo, porque não está dando para compartilhar. Espera só um pouquinho, já era que eu tive que colocar muito só. Ok, você está como host agora, você pode compartilhar. Aí depois você passa o host para Beleza. para Silvio, tá? Beleza. Bom, gente. A ideia, vamos aprender sobre cor? Vamos ver quem consegue adivinhar isso daqui, né? Olha só. Olha esse monte de cor, olha que bacana. Vamos aprender, mudar um pouquinho, né? A gente fala só de espiritismo, vamos aprender sobre as cores. E eu até, como vocês estão na Austrália aí, né? Eu até fiz em inglês, né? Então a primeira eu dei a dica, ó, a segunda qual que é? Ô, gente, green, caramba, vocês são inglês tá difícil? Green! Hein? Green. Muito bem. A próxima? Orange. Aí, vai, vamos lá, vai. Vamos lá para não ficar perdendo muito tempo com isso, não. Verdade, né? Olha só, a gente tem um monte de cores aqui, né? Olha a quantidade de cores que a gente tem, né? Muita cor, né? Na verdade, a gente tem um pouco mais do que isso, né? A gente tem uma tonalidade maior, tem várias tonalidades, né? E se a gente for olhando cada vez mais de perto, a gente vai ver mais ainda. E olha que essa última que eu projetei aqui ainda não tem o preto, não tem o branco, né? Não tem algumas, assim... O que eu quis mostrar com isso é que a gente tem uma gradação de cores praticamente infinita, né? Vamos aprender agora sobre os mundos? A gente já aprendeu, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso em aulas passadas aí. Vamos ver se vocês lembram, né? O primeiro é... Ah, não. Errado. Não é isso, não. Vamos de novo. Lembram disso daí? A gente tem vários mundos, né? A gente falou já, o Marcelo falou numa aula, acho que na aula retrasada, né? Mundos primitivos, mundo de expiação e provas, regeneração, ditosos e divinos. A minha explanação hoje era para falar um pouquinho sobre isso, que isso está colocado no Evangelho, né? Mas como isso já foi
falado, eu não vou ficar me restringindo muito a falar de novo disso daqui, né? Mas eu vou tentar dar falar ir um pouquinho mais além, né? Nós adoramos um sistema de classificação, né? A gente precisa até de um sistema de classificação, né? A gente classifica tudo, né? Os tipos de bicho que a gente tem, os animais, né? As plantas, os planetas, a gente classifica tudo. E é importante para a gente ter uma certa organização das coisas, para a gente não se perder no mundo, né? Para a gente entender as coisas, né? Só que a natureza costuma ser um pouco mais complicada do que isso, né? A vida é um pouco mais complicada do que isso, né? Do que a forma que a gente simplesmente classifica, né? Então, eu pegar o exemplo das cores de novo, vamos imaginar que conforme a gente vai aprendendo as cores, a gente vai evoluindo, a gente vai melhorando, a gente vai crescendo, né? A gente não cresce de uma maneira igual e aprende tudo de uma vez. A gente vai aprendendo aos poucos, né? A gente imagina que no começo a gente só sabia aquelas cores básicas. A gente foi crescendo, foi evoluindo, foi aprendendo outras cores. Só que a gente vai evoluindo de uma forma que não é uniforme. A gente aprende um pouco do azul, um pouco do laranja, um pouco do vermelho e vai aprendendo, e a gente vai aprendendo de maneira que não é uniforme. Então, por mais que a nossa classificação seja tudo certinha, né? Tudo, eu tenho 5 mundos, eu tenho as 3 cores básicas, a gente, na verdade, tem uma gama muito maior e a gente vai aprendendo as coisas de uma maneira muito mais diversa e um pouco mais complexa, né? A nossa evolução é um pouco mais complexa do que isso, né? E aí, eu vou voltar à questão dos mundos, né? Uma coisa que eu vou tentar, na verdade, dar um fechamento das coisas que a gente acabou falando muito rápido e acabou não terminando algumas coisas, não falou, né? A gente fala um pouquinho sobre emigrações e imigrações dos espíritos, né? O que é isso? Na doutrina espírita, né? Na Gênese, a gente fala muito do que a gente tem no intervalo das nossas existências, a gente fica num estado de erraticidade, a gente fica em volta do nosso globo, do nosso planeta, da onde a gente vive, né? E a gente vai encarnando, desencarnando, e tem experiências nesse planeta que a gente está vivendo, né? Nesse mundo que a gente está vivendo, né? E de vez em quando a gente sai mais gente, entra mais gente, e tem uma mudança constante das pessoas, né? Então é como se acontecesse isso. Cada mundo tem uma quantidade de pessoas, cada uma orbitando em torno daquele mundo, e elas vão encarnando e desencarnando conforme as coisas vão acontecendo, né? E algumas renovações são mais rápidas, às vezes você tem flagelos destruidores, você tem problemas, grandes imigrações coletivas, você tem problemas, né, que morre bastante gente de uma vez, ou nasce muita gente de uma vez. E assim, eu estou passando rápido esse texto escrito, tá, por causa do tempo, mas eu vou deixar disponível para vocês. Na verdade, isso daqui já estava numa aula passada minha, não sei quem teve a oportunidade de ler, mas está aí de novo, né? Porque eu não vou me até a letra, depois vocês leem. Mas o que acontece? Também não é só transição entre a pessoa que está encarnada, que desencarna, e a pessoa que está desencarnada que encarna naquele mundo e fica só naquele negócio. Na verdade, você tem todo mundo encarnando, desencarnando, e às vezes uma leva de espíritos vai de um mundo para o outro, e as coisas se transformam, não fica restrito só em cada mundo, né? Existe uma imigração de espíritos de um mundo para o outro, às vezes. E por que eu estou coloquei aquele exemplo das cores no início? Porque a gente tem aquela tendência de achar que as coisas são muito quadradinhas, ou seja, a gente vive num mundo de expiação de provas e, assim, vai ter um determinado momento, que é uma data limite, a gente até fala nisso, né? Muita gente já deve ter ouvido falar da data limite, que teria sido aí 19 de julho do ano passado, né? Que a gente vai virar um mundo de regeneração. Então, de repente, essas pessoas aqui vão sair tudo daqui, vão para outro lugar, vão ficar aqui, as que não sair, não servirem, vão ser exiladas, vão ir para outro lugar, né?
falamos do Exilados de Capela numa aula passada também, né? Ou seja, as pessoas... E a coisa não é tão quadradinha assim, né? Assim, existe... não é questão de acreditar ou não acreditar em data limite, só que as coisas não são tão redondas assim, não tem uma data específica que a gente vai virar um mundo de regeneração. A gente é um mundo de expiação e provas, que a gente está cansado de falar, mas a gente vai mudando também. A gente muda, as pessoas mudam, o mundo muda de uma maneira gradativa, daquele mesmo jeito que eu falei das cores, ou seja, é uma coisa que vai de uma maneira muito mais complexa. E não existe uma hora que a gente estala os dedos e tudo muda de repente, né? As coisas não são... A gente usa um sistema de classificação para a gente entender que a gente tem um processo evolutivo. Só que o nosso processo evolutivo é muito mais complexo, né? É muito mais complexo do que isso. Será que a gente vai ser, de repente, quem não couber aqui vai ser exilado, vai para outro planeta, vai ter que sair daqui, né? Que nem a ideia do Exilado de Capela. Assim, as coisas acontecem de maneira muito mais natural do que a gente pensa, né? Essas emigrações entre os planetas ocorrem de maneira muito mais natural do que a gente pensa. Ou seja, as pessoas vão podem mudar, não tem um determinado momento que todo mundo, opa, não dá mais, agora todo mundo sai, todo mundo, né? Vai todo mundo para lá, ninguém mais pode reencarnar aqui na Terra porque vocês não são compatíveis mais, né? Eu não vou dar spoiler, mas eu vi uma série esses dias aí que é muito interessante, né? Uma série da HBO, não sei se pega HBO aí, se tem HBO aí, não sei como é que funciona, mas é uma série. Eu não vou falar o nome para não dar spoiler, mas é uma série que na terceira temporada a gente fica sabendo... Tem alguém que determinou que algumas pessoas não serviam mais para aquele mundo porque não funcionavam mais, colocaram todo mundo para dormir, em criogenia, né? Deixar todo mundo dormindo. E não é assim, a gente não faz... não, agora vamos fazer assim, ninguém mais encarna nesse planeta agora. Não é exatamente assim. As coisas têm uma transição que é mais gradativa, as coisas vão acontecendo de maneira mais natural, né? E a gente, ao mesmo jeito que a gente tem que ter cuidado com os rótulos dos planetas, que a gente coloca 5 caixinhas e se não é dentro daquelas 5 caixinhas a gente não entende, a mesma coisa com os espíritos, né? Os espíritos também vão evoluindo e não existe... Você não está necessariamente enquadrado em 5 categorias de evolução. Sua evolução é muito mais complexa que isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as simplificações, né? E por que eu estou falando isso também, né? Porque, assim, a gente tem uma ideia, o Espiritismo fala da raça adâmica, né? Que seres vindo com conhecimento superior, aqueles que já habitavam a Terra, teriam vindo para contribuir com essa evolução, né? Isso não significa que veio uma raça muito mais evoluída, muito melhor e que aqui não é. Não, existe uma contribuição entre os planetas, simplesmente entre os mundos, entre o universo, né? A coisa existe uma sinergia, existe uma lei do amor que rege tudo isso, né? E não é a gente tem que tomar cuidado para a gente não misturar a lei do amor, que a gente fala tanto, a lei divina, que é a lei do amor, uma lei que fala em exclusão, em separação, em uma coisa compartimentada, que é mais ou menos o que a gente tem na nossa cabeça, aquele sistema que a gente tem na nossa cabeça, que tudo é muito regradinho, muito assim, muito certinho, muito ou é preto ou é branco, ou é branco ou é preto, e não é exatamente assim, né? Então a gente tem que entender que os mundos contribuem, as pessoas contribuem, né? E cada mundo tem uma faixa vibratória, obviamente. A gente se adequa mais a um mundo ou outro, mas as coisas vão se evoluindo, a gente vai evoluindo, o mundo vai evoluindo de maneira gradual, né? Então, a gente está passando por um momento hoje, muita gente fala, esse negócio do coronavírus é porque a gente está indo para um mundo de regeneração, olha que legal, né? A gente quer ir para o mundo de regeneração, a gente quer muito, e a gente quer acreditar que o coronavírus é porque a gente quer ir para o mundo de regeneração e estamos virando um mundo de regeneração. É mentira então? Não é isso que está acontecendo? Mas não é assim. Acabou a pandemia, beleza, todo mundo estamos regenerados, hein, galera? Quem ficou é que está valendo.
quem morreu é porque não servia muito bem para esse planeta. Não é assim, né, gente? A gente tem que tomar cuidado com isso. Daqui a pouco a gente está rotulando o pessoal que tá sofrendo, que está morrendo com essa pandemia, como gente que não estava preparado, não estava evoluído o suficiente. A gente é doido para fazer um negócio desse. Para colocar na nossa cabeça o sisteminha lá de classificação e falar, olha, aquele lá não enquadrou, hein? Esse aí não enquadrou direito, não podia estar aqui, não vem mais para cá, né? Então vamos tomar cuidado com isso. É esse cuidado que a gente tem que ter. A gente está sempre na ânsia de provar as nossas teorias, né? Então a gente tem que provar a teoria de que a gente está indo para o mundo de regeneração. A gente não tem que provar nada, coisa natural. E a gente não vai passar para o mundo de expiação e provas por regeneração de uma hora para outra. É lógico que todo mundo quer que a gente tenha outro status, né? Mas a gente não vai receber uma faixa no braço dizendo, oh, agora você pode encarnar lá, né? Quando for encarnar, agora você é do planeta de regeneração. Não é assim. Isso é uma coisa muito mais didática para a gente entender a evolução do que uma coisa prática, né? O que a gente tem que pensar é internamente a gente está bem, a gente está se melhorando, a gente buscar pensar no próximo, pensar no nosso planeta de uma maneira bacana, pensar em como a gente ajuda as pessoas no nosso planeta, como a gente ajuda o meio ambiente, como que a gente ajuda essa evolução nossa e do planeta. É muito mais importante do que a gente pensar se a gente está num mundo de regeneração, se a gente está num mundo de expiação e provas, ou se um dia a gente vai viver num mundo ditoso, ou se a gente já foi primitivo, né? É importante a gente focar nossa cabeça no lugar certo, né? Focar nossa cabeça na melhoria, na gente pensar o que é bom, independente de ficar classificando, julgando e avaliando, é X, é Y ou é Z? Não sei. O importante é a gente pensar no bem. O importante é a gente pensar na lei do amor, a gente ir mais à frente, né? Quanto tempo eu tenho ainda? Tem ainda 10 minutos, já. Então, eu vou passar rapidamente, eu passei isso de propósito rápido mesmo, vou passar, se não der tempo de falar tudo aqui, eu volto depois, mas uma parte também que eu não falei, a gente está falando de raça adâmica, né? Da última vez eu fui falar, e acabou não dando tempo, mas aquela historinha sobre o povoamento da Terra, né? Ou seja, Adão e Eva, então, Adão e Eva seriam membros de um outro mundo superior que teriam vindo aqui para ajudar com conhecimentos e tudo mais. Eu acredito nisso, né? Mas, assim, a história de Adão e Eva, como a gente já viu da outra vez que eu conversei aqui, é uma também, ela não é que a gente sabe que não é, a gente não pode tomar o pé da letra. Muito mais importante também do que a gente pensar na forma, é pensar no que quer dizer essa história, né? O que é Deus não começou por o mundo não começou por um só homem, né? E imagina, né? Se Deus Deus fosse um homem desse, falasse assim, vamos crescer e multiplicar, não podia, Adão e Eva podia falar, não quero, e teria acabado nossa história, né? Não é assim que acontece a coisa, né? Não foi assim que aconteceu. É muito mais uma história para a gente refletir, né? Então, o que seria essa árvore da vida, né? Essa árvore da vida seria o conhecimento, né? Simboliza o conhecimento que a gente começa a ter, né? E a gente, quando tem um conhecimento e tem um livre-arbítrio, a gente pode fazer escolha. E a árvore nos dá essa condição da escolha. E não é que a humanidade pecou, né? A gente, nesse processo nosso evolutivo, tem um determinado nível de evolução e a gente já tem condição de fazer escolhas. Isso é legal, né? E aí, Adão e Eva simboliza isso. E a perda do paraíso, né? O que é a perda do paraíso? Vocês já pararam para pensar o que é a perda do paraíso? A gente já teve no paraíso, né?
Na verdade, assim, essa árvore a gente vai falar muito mais para frente sobre livre-arbítrio, né, sobre tudo isso, e vai fazer mais sentido para todo mundo, né? Por isso deixar um pouquinho de gostinho de quero mais para as aulas futuras, né? Que isso tem muita discussão aí para frente, mas assim, importante a gente pensar que a gente tá sempre tentado, né, a ficar pensando nas coisas materiais, no que a gente tem e não no que a gente é. E quando a gente pensa nessa parábola de Adão e Eva, a gente começa a ser questionado o que a gente é e o que a gente busca de verdade. E quais são as escolhas que a gente vai fazer? Essa é a simbologia que está por trás de Adão e Eva, né? Dessa história de Adão e Eva. E tem a ver e a gente falando do processo evolutivo, tem a ver com o nosso processo evolutivo. A gente chegou num momento que a gente pode fazer essas escolhas e a gente começa, e isso vai ajudando, e ao mesmo tempo que a gente vai fazendo escolha, a gente vai evoluindo e vai entendendo e vai crescendo. Essa é o sentido da árvore da vida, né? A gente vai se conhecendo mais, né? Aí tem outra piadinha aqui que é ótimo, né? Imagina, né, eu acho ótimo isso daqui, mas ele fala da mulher, né? A mulher que teria sido o problema, né? Esse é quanto que já não foi falado de bobagem em relação a isso, né? E na verdade a questão, aí você tem uma punição, né? A mulher come e ela vai sofrer as dores do parto depois, né? Pô, por que a mulher vai sofrer as dores do parto? A mulher que é o problema? Não. O homem vai ter que trabalhar, a mulher vai ter que sofrer a dor do parto, a gente vai ter que sofrer, a gente recebe uma punição por a gente ter pecado. Não, a gente vai aprendendo com os nossos erros, né? E isso vai fazendo cada vez mais sentido, né? Então, assim, no final, né, dessa historinha, eu estou pulando aqui por causa do tempo também, mas no final dessa historinha, né, o Adão, Deus teria falado para Adão que ele agora vai ter que trabalhar, né, e trabalhar é um castigo, né? Não, trabalhar não é um castigo, é uma forma da gente evoluir, né? O trabalho nos faz evoluir, né? Mas ele fala no final que vão ficar alguns querubins lá protegendo a entrada do paraíso para que a gente não entre no paraíso, né? Isso seria uma referência, por exemplo, aos espíritos que não podem ir para mundos superiores porque não estão ainda com evolução suficiente, né? Então, de novo, né? Isso é uma alegoria. Não existe alguém com uma espada lá falando assim que você não entra, né? Aquilo que a gente está falando de vários mundos habitados, mundos melhores, mundos felizes, mundos de regeneração, não é que você é proibido de entrar. Não existe uma seleção, alguém na porta dizendo você pode ir carimbando o seu passaporte, né? Você pode entrar ou não. O que existe é uma faixa vibratória. Você está sintonizado com aquilo, você consegue adentrar em determinado ambiente onde você tem sintonia, né? A gente vai falar de novo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá para frente, né? Mas sem entenderem que não existe essa seria muito, na minha opinião, pelo menos, que é muito contrário a essa lei do amor se a gente tivesse essa coisa tão forte assim, aqui você não entra, você não pode, você não é o suficientemente evoluído para... Não. De novo, né? A gente vive numa situação muito mais... As coisas são muito mais naturais, né? As coisas são muito mais regidas pela lei do amor do que pela lei da exclusão, né? Do que pela lei da separação, né? Então, é isso que eu queria falar. Queria trazer uma reflexão um pouquinho diferente para essa ideia dos mundos aí, dos vários níveis evolutivos aí que a gente tem, que os mundos têm, né? É isso. Obrigado, gente. Sei, eu passei rápido essa questão de Adão e Eva, mas depois
dá para ler na Gênesis, lá tem até um passo para vocês depois a referência de onde está isso na Gênesis, que é legal que ele faz uma explicação sobre a ótica espírita, do que seria cada trecho desse aqui, que eu não vou ficar me alongando aqui até por conta do tempo, né? Mas é bem interessante. Ok, gente, valeu. Obrigado, Gera, obrigado pela sua aula e obrigado por nos lembrar que Deus é clemência, é misericórdia, é amoroso, é generoso, faz tão bem, né? O Espiritismo traz essa esperança de um Deus acolhedor, né? Não um Deus castigador. E lembrando, gente, o que o Gera está falando, vocês podem fazer perguntas lá no nosso grupo do WhatsApp, podem assistir no YouTube, fazer perguntas lá, podem escrever para o nosso site do centro, podem perguntar, Gera, eu não entendi, ficou faltando isso, o que isso significa? Me ajuda. Gera, você está completamente louco, não tem nada a ver, me ajuda aqui, por favor. Então, as respostas de vocês sempre são bem-vindas e ajudam a gente a estudar um pouquinho mais. E a gente não sabe, né? Marcelo, Saber de vocês mesmo, o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando, até para a gente crescer, a gente melhorar o processo aqui tudo, né? Então é legal. Quanto mais pergunta, melhor. Se não tenham medo de atrapalhar nada, na verdade a interação é muito legal, né? Esse sistema que a gente está fazendo, inclusive aqui que eu e o Silvio vamos continuar mesmo depois da pandemia a falar online, assim, né? É legal a gente ter interação. Normalmente numa aula a gente já tem interação, não tem problema a gente ter a interação, tá? Por isso que a gente não simplesmente faz uma live grava no YouTube, senão a gente simplesmente gravava no YouTube e mandava, né? A ideia da gente estar online, todo mundo aqui, é porque pode ter interação, tá? Obrigado, Gera. Então você passa o host para o Silvio e agora é com você, Silvio. Espera aí, deixa eu... Seja Como é que eu passo bem-vindo. o host aqui? Vou te pedir. Espera aí, Silvio, eu vou fazer o seguinte, vou habilitar coisa que eu não sei passar o host, mas eu sei fazer você... Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui, Rogério. Pronto, o Marcelo vai nos salvar. O Marcelo é o nosso espírito das boas ações tecnológicas. O Marcelo das más ações pode dar uma dica, Gera. Tu vai na figurinha do Silvio. Se você quiser, você pode continuar, mesmo assim o host aqui, você pode já projetar, Silvio. Já você projetar. Você consegue? Conseguiu, né? Aí. Já. Bom dia, gente. Bom dia para nós aqui, boa noite para vocês aí. Como o Gera falou, ainda está meio escurinho, está começando a clarear aqui agora. Tá frio pra caramba aqui também, viu? Mas não é só aí não, aqui tá fazendo, segundo o meu celular, deixa eu ver aqui, 11 graus no momento. Gente, nessa base aí que o Gera acabou a explanação dele e o Maher fez a introdução, vamos começar aqui publicando isso aqui. Atenção, queridos, apesar do formato de aula, isso aqui também é uma conversa. Portanto, podemos interagir, cada um de sua forma, podem perguntar durante a explanação, pelo próprio vídeo ou pelo chat, ou depois dela, no final da aula, se tivermos tempo, lógico, pelo nosso grupo de WhatsApp, por e-mail e por outras plataformas que cada um julgar mais conveniente. O Gold Coast também já está preparando com a Cláudia novas opções para isso, né? Mas a gente tem que interagir, é fundamental para que a gente possa aprender mais uns com os outros, né? Porque quem fala aqui não sabe mais que quem ouve, simplesmente chegou mais cedo na doutrina. E não temos perguntas certas ou erradas, tá? Assim como também dificilmente nós vamos ter alguma resposta definitiva. Então vamos lá, vamos começando aqui. Hoje nós vamos falar continuando o curso básico, a 10ª aula, Livro dos Espíritos, a segunda parte, capítulo 1, fala exatamente dos espíritos. Hoje nós vamos falar a origem e natureza dos espíritos, o mundo normal primitivo,
sobre a forma e ubiquidade dos espíritos e perispíritos. Reparem que tem um erro aqui embaixo do meu nome, está escrito aqui São Paulo, 25 de maio de 2020. Caso vocês não saibam, aqui em São Paulo hoje é 9 de julho, tá? Só para vocês saberem. Antecipar o feriado de 9 de julho. Bom, vou pedir para quem não está olhando para o computador e ouvindo, quer dizer, ouvindo tem que estar, né? Mas às vezes a gente está fazendo outra coisa, que foque agora na tela, que nós vamos fazer uma pequena retrospectiva, bem pequenininha mesmo, que a gente já teve sobre gênese orgânica e espiritual até aqui, tá? Então, agora eu preciso saber se isso aqui vai com som. Eu acho que vai, né, Marcelo? Deve ir. Vamos lá, vamos tentar. Se não tiver, me avisa, tá? Tá indo com som? Não. Você pode aumentar um pouco mais o teu volume e ver se funciona? Não, a questão não é volume, não. A questão não. A última vez que eu tentei fazer isso, Silvio, eu pus no volume do computador mesmo, eu aumentei o volume do computador. Ele não foi a melhor coisa, mas deu para ouvir um pouco. Não, mas tem um jeito aqui. Eu aprendi com a... Entendeu? Com a mulher do Carlos, eu acho que ela ensinou a gente aqui. Bom, eu vou fazer como o Gera falou, vamos ver se funciona, vai. Vê se vocês conseguem ouvir aí. Consegue, não? Um pouquinho. Deu para ouvir? Bem pouco. Tá. Ouvir não deu muito, não. Tá, tudo bem. Não tinha nada falado, era só uma música, era só para saber, porque no final da exposição eu tenho um vídeo aqui que eu gostaria que a gente ouvisse. Se o Marcelo pudesse dar uma olhadinha aí, Marcelo, só enquanto eu falo aqui, porque tem uma maneira da gente... Eu vou dar uma olhada enquanto você fala aí. Por favor. Tá. Bom, vocês viram que eu fiz aqui peguei aqui um vídeo a referência do vídeo está no final da apresentação, que depois eu vou passar lá no grupo para a gente, para quem quiser ver a origem dele. Mas, vai começar de novo aqui. Mas eu peguei uma pequena retrospectiva aí daquilo que vem desde a formação do mundo, da Terra, né, propriamente. A gente não fala ainda do mundo do universo como um todo, mas hoje a gente vai começar a falar dos espíritos, né, desses seres terríveis. Que somos nós, terríveis, exatamente. Sorry. Marcelo, como diz um sobrinho meu, vocês seres humanos são horríveis. E aqui vamos lá. Então, a origem e natureza dos espíritos. Então, é o seguinte.
A gente pode definir espírito como a parte inteligente da criação, né? Essas pessoas que povoam o mundo fora daquilo que a gente conhece como mundo material. O Maher, recentemente, na última aula, ele citou que nós somos, o universo é formado por 3. Eu não vou ficar lendo isso aqui não, tá, gente? Tá aí, se vocês quiserem ler, fiquem à vontade, não esperem que eu vá ler, porque eu não vou ler, não. Posso até, eventualmente, dar uma lidinha aqui, mas a ideia é que depois vocês possam até dar uma olhada com mais... Todo o conteúdo está na aula, apesar de não estar tão pesado assim a apresentação. Mas o Maher tocou no assunto de que nós somos 3 elementos fundamentais no universo. Deus, né, que cria tudo, e ele criou 2 princípios, o princípio material e o princípio espiritual. Esses 3 seres, Deus, princípio espiritual, princípio material, formam aquilo que no Espiritismo a gente chama de Trindade Universal. Algumas pessoas confundem com a Santíssima Trindade, que não tem nada a ver com a Trindade Universal. Santíssima Trindade, só para lembrar, principalmente católicos, né, porque esse é um conceito católico, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Como eu disse outro dia, eu não estou benzendo ninguém aqui, não. É só para a gente poder fazer aqui uma correlação, né? Nessa Trindade Universal, o que a gente pode dizer? Que no universo criado por Deus, nós temos aquilo que é matéria e aquilo que é princípio espiritual. Uma das características do princípio material é o fluido cósmico, que já foi tratado aqui, né, nas aulas anteriores. Então, o fluido cósmico é uma derivação do princípio material. E nós temos o princípio inteligente, que é uma derivação, que é um atributo, na verdade, do princípio espiritual. Mas o princípio inteligente é um atributo que nós vamos desenvolvendo aos poucos. Mas por que eu estou me detendo um pouco nisso aqui? Para a gente entender que no universo, como nós temos 2 princípios, nós vamos tratar de coisas que são espirituais ou coisas que são materiais. E por que eu estou falando isso? Daqui a pouco nós vamos chegar lá, mas basicamente para entender uma coisa. Não haveria nenhum sentido na criação se nós tomarmos como base que Deus é suprema inteligência, não haveria nenhum sentido na criação se ele criasse 2 princípios que em algum momento da criação não atuassem juntos, porque daí ele teria criado 2 universos paralelos, 2 universos, não é nem paralelos, 2 universos estanques. Não, o universo espiritual vai atuar com o universo material desde a criação até o infinito, até a eternidade. E por que eu estou falando isso? Porque muita gente diz o seguinte, olha, em algum momento nós vamos ser tão evoluídos que nós vamos prescindir da matéria. Não vamos. A matéria é onde a inteligência do princípio espiritual atua. Portanto, tanto lá no início da nossa criação, quanto durante a eternidade, nós vamos sempre agir em consonância e junto à matéria, tá? Então é bom que a gente entenda isso para a gente não achar, primeiro, que a matéria é uma porcaria e que o princípio espiritual é o suprassumo das coisas, porque nenhuma coisa nem outra. Nós atuamos em conjunto sempre, né? Algumas vezes, principalmente outros credos religiosos, se pergunta muito para quem acredita em reencarnação o seguinte, mas se existe reencarnação, como é que você consegue explicar o fato de que a população da Terra, por exemplo, com o passar do tempo, ela vai aumentando? Se existe reencarnação, a gente não deveria ter uma população, né, espiritual e material já definida, e simplesmente ela vai se alternando na Terra, portanto, não haveria uma mudança na quantidade de espíritos encarnados? E aí normalmente, quando alguém me pergunta isso, eu pergunto para a pessoa o seguinte, o que você acredita com relação à criação do espírito, do ser humano, numa crença de uma vida única, né, em que não haja reencarnação? Aí as pessoas normalmente falam, Deus cria cada um dos espíritos, então a gente vai criando os espíritos o tempo inteiro. Eu falo, então, a reencarnação não muda isso. Para nós é a mesma coisa, Deus cria incessantemente.
desde sempre ele vai criando, porque da mesma forma que não haveria nenhum sentido inteligente de se criar dois universos que não se coabitassem, também não haveria por que Deus criar um sistema, né, um sistema criativo como ele criou, se ele simplesmente tivesse um começo, se desenvolvesse e depois tivesse um fim. Deus criaria alguma coisa para acabar. E aí não faria nenhum sentido, porque seria a negação da perfeição. Tem até uma música do Vinícius, acho que é do Vinícius, não, é do Vinícius com certeza, eu não sei se ele tem parceria, que é o Cotidiano número 2, que ele diz lá, num determinado momento, o seguinte: às vezes quero crer e não consigo, é tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus: escute, amigo, se foi para desfazer, por que é que fez? Veja que nas palavras do poetinha, realmente não faz nenhum sentido que Deus criasse alguma coisa para acabar ou simplesmente deixasse de criar, porque daí ele teria caracterizado ali que a sua criação não faria sentido e se perderia em algum momento. Também existe uma certa confusão quando nós vamos tratar do espírito propriamente dito, quando a gente fala o seguinte: dizer que espíritos são imateriais não é bem correto, né? Metaforicamente, a gente até entende o que se queira dizer, mas seria mais prudente a gente falar que o espírito é um ser incorpóreo, ou seja, ele não tem corpo. E por que isso? Porque o espírito, apesar de ser ele o princípio espiritual do universo, ele tem que interagir com a matéria. Portanto, para ele ser alguma coisa, ele tem que ter alguma coisa do princípio material. Portanto, ele não é exatamente imaterial, ele é um ser incorpóreo, ele não tem necessariamente corpo. Tá? Nós vamos desenvolver mais para frente esse conceito. Falando um pouquinho do mundo normal primitivo, né? Não primitivo no sentido da evolução da Terra, mas daquilo que é a nossa origem, os espíritos, ou seja, nós pertencemos a um mundo à parte. Esse à parte, entenda-se, a parte do plano espiritual, mas não dissociado dele, que é o mundo dos espíritos, ou o mundo das inteligências incorpóreas. O mundo espírita, esse mundo dos espíritos, é o mundo principal para a consciência. E por quê? Porque é ele que existe desde sempre a partir da criação, e é ele que vai sobreviver a tudo. Enquanto o mundo material passa por transformações e mudanças, e cada local que a gente vá ver no universo tem a sua formação específica material, o mundo espiritual ele continua sendo sempre o mesmo, independentemente da questão evolutiva que habita em cada uma das etapas evolutivas desses mundos espirituais. Aqui é uma afirmação mais do ponto de vista didático do que daquele que efetivamente faria sentido. Eu vou explicar por que não faria sentido. Tudo isso aqui está no Livro dos Espíritos, tá, gente? Também a bibliografia está lá no final. O mundo corporal poderia deixar de existir. Entenda esse poderia aqui como uma hipótese apenas didática, porque não faria nenhum sentido o mundo corporal deixar de existir para que esse axioma aqui fizesse sentido. Então, o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita. Todavia, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sofre, o outro incessantemente reage. Aliás, porquanto um sobre o outro incessantemente reage. Então, aqui é o seguinte, é só por uma questão didática dizer o seguinte: apesar deles atuarem juntos o tempo inteiro, o mundo espírita, o mundo espiritual, ele é tão importante para a gente que, ainda que a gente não usasse a matéria, ele continuaria existindo, porque o mundo das inteligências teria ali a sua forma de pensar. Como diria René Descartes, se a gente pensa, a gente existe, né? Ele disse isso mais ou menos, ou isso foi atribuído a ele, né? Ainda existe uma discussão sobre essa frase ter sido dita para ele exatamente dessa forma, ou se foi um biógrafo que de alguma forma conduziu a chegarmos a esse pensamento atribuído a René Descartes. Mas, enfim. Então, assim, aqui é só metafórica. Poderia deixar de existir o mundo corpóreo e, mesmo assim, o mundo espiritual existiria.
né? Os espíritos não ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço. Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, porém nem todos vão a toda parte, por isso é que há regiões interditadas aos menos adiantados. Quero lembrar o que o Gera falou aqui agora, que isso aqui é uma paleta de cores, né? Então, quando a gente fala assim que alguma região é interditada, ou que alguém não é permitido, isso não é um cartório, tá? Isso não é um ministério em que você vai lá e pega a autorização de alguém para você poder ir para um lado para o outro, que você precisa de um passaporte. A questão não é essa. Eu não estou vendo todo mundo aí, eu sei que tem alguém com o microfone aberto, eu já passo a palavra, tá? As coisas não são assim, precisa de um passaporte para sair de um lugar de outro. Não é isso. Você precisa ter condições, né? Então, essa condição pode ser material, de você ter, vamos citar o caso de Jesus, quando encarnou na Terra, ele tem um espírito, nós vamos falar do perispírito daqui a pouco, mas ele tem um espírito tão elevado em relação ao nosso mundo, que ele precisou passar por um processo de adaptação do espírito dele para encarnar no corpo que fizesse parte aqui da Terra. Portanto, a gente tem nuances disso daqui. E quando a gente fala que o espírito não está circunscrito no espaço, é porque ele atua em vários lugares. E quando a gente fala que eles povoam infinitamente os espaços infinitos, a gente vai ao encontro de uma pergunta que foi feita lá no WhatsApp recentemente, sobre se há possibilidade de um mesmo nível de espíritos coabitar um determinado planeta. Né? Então, do ponto de vista de você considerar que a habitação não precisa ser necessariamente material, que ela pode ser tanto material quanto incorpórea, a gente pode dizer que sim, que várias nuances, vários tipos de evolução de uma mesma raça podem habitar concomitantemente um mesmo espaço. Alguém abriu o microfone e queria fazer alguma pergunta? Não, fui eu sem querer, desculpa. Tudo bem, Daniela, obrigado. Então, seguindo aqui. Falando do espírito, a gente pode falar sobre a sua forma e sobre a sua ubiquidade. Né? São duas questões interessantes da gente tratar disso. Né? Ubiquidade. Eu já falei para vocês que às vezes eu falo um palavrãozinho, porque eu acho que às vezes os palavrões eles são extremamente comunicativos. Então eu vou falar, mas eu não escrevi, tá? Ubiquidade. Que porra é isso? E aí a gente vai aqui no dicionário online da língua portuguesa, que é esse idioma que muitos chamam de um código secreto que nós falamos, né? Porque são pouquíssimas as pessoas no mundo que falam o que a gente fala, mas a ubiquidade caracteriza o que existe ou está praticamente na maioria dos lugares. Tem aqui um conceito jurídico, depois se alguém quiser dar uma olhadinha, está lá, mas ela é uma espécie de onipresença, uma capacidade divina de estar ao mesmo tempo em todos os lugares. É uma circunstância ou condição daquilo que existe ou se encontra em todas as partes, locais, em pessoas, objetos e por aí vai. Então, a gente pode dizer que a ubiquidade é a capacidade que o espírito tem de estar em vários lugares ao mesmo tempo. Aí eu vou só abrir um parêntese, porque muitas vezes, quando a gente fala de alguns fenômenos espíritas, as pessoas falam, mas isso só existiu lá na época do Kardec, só existiu um pouco antes dele, hoje em dia não existe mais, você não ouve falar de espírito estar em vários lugares. Não é verdade. Por exemplo, nesse momento, eu estou aqui em São Paulo, o Gera está aqui também, só que ele está em outro bairro, até pertinho, mas está em outro bairro. Vocês estão aí na Austrália e nós estamos, nós todos, em pelo menos 2 ou 3 lugares, sem contar que cada um está na sua casa. Então, através da tecnologia, nossos espíritos, nesse momento, estão usufruindo da sua ubiquidade. Alguém vai falar, mas isso não é um fenômeno espiritual. Não, mas é um fenômeno que está presente na natureza. A gente só descobriu como fazer. A possibilidade sempre existiu, só que a gente não sabia usar. Hoje a gente sabe. Agora, essa
tecnologia que nós temos hoje, ela pode evoluir até o ponto da gente prescindir do equipamento e fazer isso apenas com as nossas interações espirituais. Alguém vai falar, nossa, isso é ficção científica. Fala, não, não é ficção científica, porque a gente está falando de alguns fenômenos que já foram relatados ao longo do tempo. Tá? Então, vamos lá. Forma e ubiquidade dos espíritos. Os espíritos, para nós, podem não ter forma determinada. Como nós falamos ali atrás, ele é incorpóreo. Mas a gente pode conceber o espírito como se ele fosse uma chama, né? Um clarão, alguma coisa, assim, uma centelha etérea. Né? E isso daí só para a gente entender a forma da gente compreender o espírito. Né? Se ele não tem corpo, ele pode ter assim, ele se apresenta materialmente de alguma forma, através de uma chama, de um clarão, uma centelha. De alguma forma, esse espírito existe. E, segundo os espíritos, ele pode ter colorações. Ele pode ir desde um colorido mais escuro, opaco, até uma cor brilhante, alguma coisa assim, dependendo do grau de evolução desse espírito. Vamos lembrar que nós somos criados simples e ignorantes e a gente vai evoluindo. Essa evolução, os espíritos dizem, podem ser percebidas através da cor que essa centelha divina apresenta ao longo do seu processo evolutivo, partindo de uma cor escura mais opaca, e conforme a gente vai se desenvolvendo, ela vai se tornando mais brilhante e mais colorida. Silvio, deixa eu Pois não. te interromper, fazer uma pergunta. Como é que fica a relação de tempo e ubiquidade? Tempo que eu digo, tempo cronômetro. É exatamente essa segunda parte aqui, ó. Se você vê, Marcelo, ó, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço, mas eles fazem com uma rapidez do pensamento. Então, o que acontece aí com relação a tempo e espaço? Quanto mais densa a matéria, mais tempo você gasta para percorrer o espaço. Mas quanto menos a matéria é densa, mais rápido ela se manifesta. É o caso, por exemplo, da gente considerar a velocidade. Vamos pegar só duas velocidades para a gente se contrapor: a velocidade do som e a velocidade da luz. Né? Acho que todo mundo, quando era criança, ouviu essa história de que quando está chovendo muito forte, aquela tempestade, você vê o raio e começa a contar 1, 2, 3, 4, até chegar o barulho do trovão, né? que é a consequência do raio. E que esse segundo seria um dos quilômetros em que essa tempestade estaria da onde você está. Então, a luz chega muito rápido e o som chega um pouco depois. Na questão dos espíritos, é a mesma coisa. Nós gastamos algum tempo para percorrer o espaço, mas a gente faz isso com a rapidez do pensamento. O pensamento é muito rápido, né? Então, pois não, alguém quer falar alguma coisa? Não sou eu continuando aqui, só que Tá. há muito tempo atrás, só para explicar o porquê da minha questão, há muito tempo atrás eu vi uma palestra que o rapaz dizia que o tempo pode ser contado verticalmente. Então, era uma teoria que no momento eu não compreendi, até hoje eu tenho uma série de dúvidas. Então, era como se você tivesse a capacidade de viajar no tempo, mas na vertical, não na horizontal. Então, isso quer dizer, por exemplo, você de um ponto de vista de uma montanha, você vê um carro vindo da esquerda e um carro da direita, para você está vendo o futuro dos dois carros batendo um de frente para o outro. Mas para o carro da esquerda e o carro para a direita, para eles é um futuro que ainda não existe. Mas você, da sua perspectiva, você já consegue prever o futuro. Então, daí vem minha questão com relação da ubiquidade e do tempo com relação à posição temporal, passado, presente, futuro, esse tipo de coisa. Entendi. Me fala uma coisa, Marcelo, você já ouviu falar em algum momento da teoria das cordas? Não. Então, uma das teorias que começou a existir a partir do advento da física quântica é da teoria das cordas. Seria interessante que quem tiver interesse em estudar um pouquinho essa questão da inexistência do tempo linear, como a gente conhece, estudar um pouquinho da teoria das cordas. Mas eu não tenho uma folha aqui agora, para a gente
não perder essa curiosidade do Marcelo, porque isso é bem interessante. Imagine, acho que está dando para vocês verem, eu estou sem até a minha imagem aqui, mas eu acho que dá para vocês verem aqui que eu peguei um papel e fiz assim com ele, eu formei uma espécie de um S. Está conseguindo ver, Marcelo, você que está com o microfone aí fácil? Tô sim. Tá. Então, segundo essa teoria que você está falando do vertical, seria o seguinte, o tempo ele teria esse formato, ele se desenvolveria nesse formato aqui, isso infinitamente, né? Uhum. Vem desde cima até embaixo. Então, por exemplo, se você tivesse nesse ponto aqui, você conseguiria observar o passado, que é esse aqui, que você já passou, e o futuro. E se você conseguisse alguma coisa que furasse esse papel daqui e ele passasse aqui do lado assim, você conseguiria passar de um tempo para outro de forma vertical e não necessariamente na forma supostamente horizontal, que seria percorrer esse tempo. Entendeu? Isso é um dos conceitos atuais da física quântica. O Espiritismo não desmente isso, porque o Espiritismo não trata desse assunto. Ele simplesmente diz que o tempo ele digamos assim, é só uma equação para a manifestação espiritual, como está dito aqui nesse segundo tema aqui, que é a gente percorre algum tempo, né, para percorrer isso daí, mas dependendo da força do teu pensamento, portanto, do teu processo evolutivo, você pode passar rapidamente de um lugar para outro sem que o tempo seja um empecilho. De alguma forma, e pelo amor de Deus, aí vai uma reflexão minha, não é espírita, de alguma forma, eu acredito que os espíritos já tivessem dado para a gente uma certa abertura para começar a entender essa questão que hoje é tratada na teoria das cordas. Tá? Vou deixar isso aí, depois eu até coloco um link sobre teoria das cordas, que é bem interessante para a gente estudar. Joia, obrigadão, Silvio. Imagina. E o espírito pode perfeitamente, se quiser, inteirar-se da distância que percorreu. Ou seja, ele pode perceber da onde ele saiu para onde ele vai. E também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo disso a sua vontade, que é isso que a gente acabou de falar. Essa distância, em relação ao tempo, ela pode simplesmente desaparecer, dependendo da condição que ele tem de viajar nesse processo. Tá? Vamos entender, pelo amor de Deus, que algumas coisas que eu estou falando, o que vale do espiritismo é isso que está escrito. Algumas considerações que eu faço aqui, eu não posso atribuir ao espiritismo, aí é um entendimento meu. E é sempre bom a gente entender isso, que nós, expositores, sejamos nós quem formos, nós só podemos falar daquilo que nós entendemos. Porque, de repente, Kardec e os espíritos queriam falar alguma outra coisa que a gente está interpretando de forma errada. Portanto, a fonte está aqui na tela, para que cada um tenha a sua fonte de referência e pense da forma que achar melhor. Ok? Então, vamos continuando aqui nessa questão da forma e ubiquidade. Vou fazer o relógio aqui, porque eu estou sem a tela aqui. E é por isso que não tem resposta, não tem pergunta errada e não tem resposta definitiva. Exatamente. Foi exatamente por isso que eu botei isso lá embaixo, que é para a gente ficar sempre esperto com isso. Ninguém tem a verdade absoluta e nós todos, aliás, no final eu vou colocar isso também, nós todos temos dúvidas infinitas, né? Então, vamos lá. A matéria não opõe obstáculo aos espíritos. Por quê? Porque o espírito, ainda que ele não seja imaterial, que ele só seja incorpóreo, a densidade dele em relação à matéria bruta que nós conhecemos não é o suficiente para que essa matéria oponha obstáculo ao espírito. Alguém vai falar assim, então quer dizer que o espírito pode passar por uma parede? Pode passar por uma parede, porque a densidade dele, ainda que ele seja um espírito involuído e tenha uma densidade perispiritual, que nós vamos tratar daqui a pouco, mais densa, a matéria é muito mais densa que ele, então, portanto, ele vai conseguir fazer isso. Algumas pessoas, de novo, vão falar o seguinte, mas isso é ficção científica. Não é. Nós, o tempo inteiro, mesmo encarnados, temos o dom da matéria não opor obstáculo a nós, como forma de nós nos deslocarmos, por exemplo. Nós estamos envoltos numa matéria chamada atmosfera, e ela não nos impõe nenhum tipo de obstáculo para que a gente possa passar. Quer dizer, ela opõe, sim, alguns obstáculos. Por exemplo, a gente não consegue voar,
né? A não ser que a gente use um avião, um helicóptero, a gente não consegue voar. Isso é um obstáculo do meio que a gente vive. Mas quando você mergulha numa piscina, num rio, no mar, você está entrando numa matéria, que é a água, e ela não te opõe resistência suficiente para que você não possa entrar. Portanto, isso serve para qualquer densidade material. O que vai caracterizar essa não oposição de obstáculos do espírito à matéria é a densidade de um e do outro. Segundo alguns físicos, e aí não é física quântica, é física mesmo, se você encostar numa parede, tivesse tempo, paciência e eternidade suficiente para ficar alguns bilhões de anos encostado na parede, em função da diferença de velocidade molecular do teu corpo em relação à velocidade molecular da parede, em alguns bilhões de anos, nós conseguiríamos adentrar um pouco na parede, né? Mas aí precisaria alguns bilhões de anos para isso. Mas é uma teoria, né? O que se entende, portanto, por tom de ubiquidade dos espíritos, que é essa presença em vários lugares, é que cada um é um centro que irradia para diversos lados. Ou seja, nós somos seres que irradiamos. Por exemplo, nesse momento, eu estou em São Paulo, estou irradiando para a Austrália, através dessa ferramenta chamada internet, computadores, celulares, ondas, seja lá o diabo que for que faça esse negócio funcionar, a gente consegue se manifestar do outro lado do planeta. Então, nós estamos atuando em alguns lugares diferentes ao mesmo tempo. Isso chama-se ubiquidade. De novo, eu digo, poderíamos fazer isso sem a tecnologia? Poderíamos. Existem alguns relatos na codificação, vocês podem ver alguns, inclusive no livro Céu e Inferno, por exemplo, existem alguns relatos de ubiquidade. A ubiquidade nós vamos tratar um pouquinho mais lá para frente, mas é a capacidade que o espírito tem de, uma vez liberto, ainda que temporariamente do corpo, ele conseguir estar presente em vários lugares, né? E aí dá-se o fenômeno da bilocação. Como esse espírito está momentaneamente solto da matéria, ele readquire temporariamente também a sua condição de espírito desencarnado. Portanto, ele pode se manifestar em qualquer lugar como se fosse um espírito desencarnado, inclusive se materializando. Esse fenômeno dele se manifestar, um espírito encarnado, se manifestar em outro lugar e se materializar do outro lado, a gente dá o nome de bicorporeidade. Portanto, a ubiquidade, ela é a condição sine qua non para que a gente tenha dois fenômenos que nós vamos estudar mais para frente. O fenômeno da bilocação, estarmos presentes em dois lugares, aí vale 2, 3, daqui a pouco eu explico como, ou estarmos presentes materialmente, aí é bicorporeidade, né? Então a gente pode dizer o seguinte, que todo fenômeno de bicorporeidade é um fenômeno de bilocação. Por quê? Porque você tem dois corpos, você tem dois lugares. Mas nem todo fenômeno de bilocação é de bicorporeidade, porque pode não existir a materialização. Nós vamos tratar disso mais para frente. E por que eu disse que pode ser dois ou mais lugares? O espírito é como a luz, tá? Eu estou agora só com um ponto de luz aqui, porque estava muito escuro, então a luz está estourando. Mas, por exemplo, quando eu ligo a luz aqui da minha sala, repare que a lâmpada está aqui em cima. Ela está aqui, ela é o espírito, vamos dizer assim, ela está aqui. Quando eu desligo, ela não se manifesta em lugar nenhum. Quando eu ligo, ela se manifesta em todas as áreas da minha sala. Então, isso é a capacidade que, de um foco, a gente possa se manifestar onde você aguentar. Para isso, depende da intensidade dela, e para o espírito fazer, depende do seu grau de evolução. Eu sei que, às vezes, o conceito é muito complexo, às vezes é meio confuso, mas eu espero que vocês estejam entendendo, e se não estiverem, que vocês me avisem para eu poder dar uma explicaçãozinha a respeito disso. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu falei que pode fazer pergunta pelo WhatsApp, mas eu não estava olhando o WhatsApp. Aqui não tem nada aqui. Vamos lá. O que se entende por dom de ubiquidade dos espíritos é que cada um é um centro de radiação, que é isso que eu expliquei aqui agora há pouco com relação à lâmpada, né? Isso é o que faz parecer estar o espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Essa força, entretanto, depende do grau de pureza de cada um. É isso que eu acabei de falar. Você tem um foco, ele irradia para vários lugares. Perispírito.
esse é um conceito, gente, que é muito importante que cada um que esteja estudando Espiritismo se detenha nele. Por quê? Porque através do conceito do perispírito é que nós vamos entender todo o processo que envolve a forma de pensar espírita. Sem que a gente entenda esse conceito, o espiritismo não faz sentido para a gente. Então, a gente tem aqui essas 3 manifestações, digamos assim. O espírito, que a gente falou agora há pouco, que ele é incorpóreo e que ele pode ter na sua essência a forma de uma chama, de uma centelha. O perispírito, que é o corpo que a gente vai chamar do corpo espiritual, que envolve, entenda se envolve também metaforicamente, porque se o espírito ele é incorpóreo, você não consegue envolver algo que seja incorpóreo. Mas, para a gente entender, o perispírito é a ferramenta de intersecção do espírito com a matéria. E nós temos aqui o corpo, que junto com o perispírito, o espírito forma o homem, o ser humano. É bom que a gente entenda isso também. O ser humano, ele é um ser corpóreo. Então, quando a gente fala de espírito, não existe espírito humano. Tá? Existem espíritos que habitam seres humanos, que habitam não, que animam seres humanos. Mas o espírito não é humano, porque para ser humano ele tem que ter essas 3 características: ter espírito, perispírito e ter o corpo, e aí sim ele forma o que nós conhecemos como a espécie humana, e às vezes incorretamente nós chamamos de raça humana. Nós somos uma espécie, né? Uma espécie tem várias raças, então a espécie humana depende disso. Como outras espécies animais têm essa mesma correlação, né? Então, o cachorro tem também um espírito, um perispírito, tem um corpo, só que ele tem a espécie dele, que é cachorro. Eu não sei biologicamente qual é a espécie de cachorro. Silvio, então, vamos lá. Agora tem uma pergunta aí. Tem uma pergunta aí, Paty. Fala, já. Tem uma pergunta? Sim. Lê para mim, vai, Jara. Todos os espíritos de todos os níveis de evolução têm permissão de fazer esse deslocamento? Quem perguntou? Eu. Bianca? Bianca. Tá. Bianca, como eu disse ali atrás, às vezes a gente usa algumas palavras de forma muito literal. Então, por exemplo, eu entendo o que você está querendo perguntar, mas eu vou pegar a sua pergunta para, de novo, bater um pouquinho nisso. Quando a gente fala de permissão, não vamos entender isso como uma coisa cartorial, né? Em que alguém precisa dar para a gente permissão para alguma coisa. Eu diria se existe a capacidade de fazer isso. Então, sim, espírito, todo o princípio espiritual, todo ele, tem sim a capacidade, a característica, o atributo da ubiquidade, né? Agora, a utilização desse atributo vai ser feita, né? O uso desse atributo vai ser feito dependendo da capacidade que esse espírito tem de conseguir fazer isso. Portanto, um ser que ainda esteja em evolução, ele vai ter uma capacidade menor de fazê-lo. E conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai dominando a técnica. Então, assim, existe sim a capacidade de qualquer ser espiritual ter essa questão da ubiquidade. Mas elas são limitadas não por permissão, mas por capacidade. Deu para entender, Bianca? Oi? Acho que sim, não, deu para entender. Só a questão de como é feito esse deslocamento e de que forma isso é feito, se é por alguma missão, ou se isso a gente é atraído por alguma linha de energia. Não, nesse sentido assim, que eu fico meio confusa. Segundo os espíritos, existem 2 formas da gente realizar qualquer coisa. A primeira é a motivação, ou seja, a vontade. E o segundo é a ação. Então, qualquer motivação que a gente tenha para isso, ou seja, um motivo para que seja feita, utilizado o dom da ubiquidade, não precisa ser necessariamente uma missão. A missão é uma das motivações para isso. Mas necessariamente a vontade. Você pode, a partir do momento que você tiver vontade, você pode fazer isso, desde que
volto a isso, você tem a capacidade para fazer. Né? Por exemplo, eu não poderia dar essa aula hoje, eu fazer essa explanação, não gosto do termo mal, eu não poderia fazer essa explanação para vocês aí hoje se eu não tivesse um computador e vocês também não tivessem. Então, nós temos a capacidade de estar fazendo, é ótimo. A gente tem a capacidade de fazer isso porque nós temos essas condições. É mais ou menos isso. E agora, pensando bem, o estar fazendo, nesse caso, não é gerundismo, porque nós estamos fazendo mesmo. Então, o perispírito envolve, né, já falei desse envolve aí, entre aspas, uma substância envolve o espírito, aqui não é numa substância vaporosa para os nossos olhos, mas ainda bastante grosseira para os desencarnados. Ou seja, o perispírito, que é uma espécie de corpo espiritual, ele é, para nós aqui, extremamente deletério. Mas para quem é espírito, ele é o corpo mesmo, ele é a parte densa dele, né? Esse envoltório permite que a gente se eleve na atmosfera, transportando-se onde queira. Estamos falando aqui da atmosfera terrestre, né? Como ele não tem a mesma densidade do corpo físico, ele pode, eventualmente, nessa densidade material que nós vivemos, se locomover de forma mais fácil do que a gente através do nosso corpo. Vamos desenvolver um pouquinho esses conceitos aqui. Esse invólucro semimaterial, essa aspas e esse itálico grifo meu, tá? Porque em toda a literatura espírita vocês vão ver a utilização desse adjetivo semimaterial vinculado ao perispírito. E por que eu botei entre aspas em itálico e fiz questão disso? Porque, como nós dissemos lá no começo, lembrando o Maher, Deus criou dois princípios no universo, o princípio material e o princípio espiritual. Ele não criou um terceiro chamado semimaterial. Portanto, não existe semimatéria. Semi quer dizer meio uma coisa, meio outra coisa. Não. Matéria é matéria, portanto, ela pode ser mais densa ou menos densa, mas ela não é material, semimaterial ou imaterial. Então, sempre que nós ouvirmos essa expressão de que o perispírito é semimaterial, é bom a gente entender que isso foi uma metáfora, uma figura de linguagem que foi utilizada pelos espíritos, porque do ponto de vista da tradução literal, não existe semimatéria, tá bom? Mas vamos lá. Então, o perispírito, ele é, entre aspas, semimaterial. Essa matéria é tirada do fluido universal de cada globo. É bom que a gente entenda isso. Isso vai ser dado mais para frente. Mas o perispírito, a formação do perispírito é tirada da matéria da onde nós estamos habitando. Portanto, o perispírito na Terra é de um jeito, o perispírito em outro planeta, em outra orbe, em outra região do universo, ele é formado pela matéria disponível em cada uma das regiões, né? Razão essa para dizer que ele não é idêntico em todos os mundos. Aliás, como mostrou ali as paletas de cores do Gera, a gente não pode dizer nem que o perispírito seja idêntico entre dois seres encarnados e mesmo um ser, seres encarnados não, seres, né? E mesmo um ser, ele pode ter o seu perispírito diferente a cada segundo, porque como ele é formado por matéria e a matéria se transforma, o perispírito vai se transformando ao passar do tempo. E ele pode passar de um mundo para outro, desde que ele vá se adequando a cada mundo que ele passa. Imagina o seguinte, quando a gente vai fazer mergulho, né, a gente tem que colocar aquela roupa de borracha, escafandro, máscara. Por quê? Porque essa roupa vai fazer com que a gente se adapte ao meio que nós vamos. Portanto, a gente está mudando, entre aspas, a nossa forma de vestir para lá. Quando um astronauta vai para algum lugar, ele precisa de todo aquela vestimenta que ele usa, porque ele está adequando o corpo físico dele às condições de vida, as condições para que ele possa viver em outro lugar. O espírito funciona mais ou menos assim. Gera, você que é o meu auxiliar aí, parece que chegou mais alguma pergunta no chat ou impressão minha? Qual seria a relação entre o perispírito e os chakras?
Mais uma vez é boa pergunta para a gente até ir conceituando. É bom a gente ir conceituando as coisas. A palavra chakra, ela é utilizada nas crenças orientais. No Espiritismo, nós usamos sempre a expressão centros de força. Alguém vai falar, mas isso é filigrama. Não, não é filigrama, porque, inclusive, existe uma diferença do que a gente conhece como chakra nas crenças orientais e os centros de força espírita. Eles são parecidos, mas eles não são exatamente iguais. E a relação do perispírito com os centros de força é íntima, porque o perispírito é através dele que o espírito atua no corpo físico e é através dele que as impressões do corpo físico passam para o perispírito. Ele é como se fosse o cabo da internet, é onde a informação corre. Portanto, nos centros de força, que também não são só os que a gente conhece, esses são os principais, né? Mas os centros de força, eles são os locais em que nós impressionamos o perispírito e que vai repercutir no espírito, e quando a gente consegue se alinhar espiritualmente, alinhando os nossos centros de força, ele repercute no nosso corpo físico. É nele, no perispírito, que atua os centros de força. Eu acho que tinha mais alguma consideração aí, Gera. Não? Vou seguir, então. Quem foi que fez essa pergunta, Gera? Foi o Sérgio. Sérgio e Fabiano. Sérgio e Fabiana, deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer? Oi, Silvio, deu sim. Muito boa explicação. Obrigado. Obrigado, meu querido. Tá, vamos seguir aqui. Assim, é bom entender que é através dessa possibilidade de nós adequarmos o nosso perispírito, que é uma matéria plástica, né, é que dá-se a condição, por exemplo, de espíritos superiores se manifestarem em espíritos inferiores. Por exemplo, algumas pessoas defendem a tese, né, eu até citei agora há pouco, de que Jesus, para encarnar aqui na Terra, ele precisou fazer uma modificação no seu perispírito para que o seu perispírito conseguisse atuar num ambiente mais denso do que aquele que ele está habituado. Né? É através do perispírito que ele faz isso. Só que o inverso é mais complicado. Por exemplo, a gente não consegue, com a densidade do nosso perispírito, atuar num corpo, num planeta superior ou numa órbita superior. E aí que eu entro aquela questão que eu disse, que não é uma questão cartorial, não é que não é permitido, é que a gente simplesmente não consegue. A gente não consegue ainda mexer no nosso perispírito de tal maneira que a gente possa habitar o mundo superior. Agora, quem está no mundo superior já tem essa capacidade para vir para o inferior, entendeu? Eu vou bater muito nisso, porque a gente usa muito essas palavras, autorização, coisas desse tipo, como se o plano espiritual fosse uma repartição pública, dizendo o que pode e não pode fazer. Não tem nada disso, tá? Vamos lá. De novo, aqui o invólucro semimaterial tem a forma que o espírito queira. Acabei de dizer que ele é plástico, né? Plástico no sentido não da matéria plástica, mas no sentido da sua plasticidade. É assim que ele pode aparecer de algumas formas, quer em sonho, quer em estado de vigília, e que pode tornar-se também visível e mesmo palpável. Né? Eu até citei aqui que, de repente, você projeta, você faz a emancipação espiritual da tua alma para algum lugar, teu perispírito vai junto, porque ele faz parte da centelha divina. Como ele é matéria, ele pode, através da sua plasticidade, da vontade e capacidade do espírito de atuar sobre ele pode se tornar visível e, às vezes, mesmo palpável. Para isso, ele precisaria, aonde ele vai se manifestar, da existência de um médium lá de efeitos físicos, para que doe o ectoplasma, para que ele possa ser tangível, né? Palpável. Gente, isso aqui eu estou jogando aqui, mas tudo isso está no Livro dos Espíritos, tá? Então, lá na fonte, vocês vão conseguir destrinchar isso melhor e, inclusive, elaborar os seus próprios conceitos baseados nisso. Tem mais uma aí, Gera?
Silvio, você poderia, por favor, tocar novamente o que é o semimaterial? Semimaterial? Carol, de novo. Quem que pergunta? Carol. Carol, o semimaterial... Você explicou agora, eu não queria te voltar, mas assim, o semimaterial porque os espíritos, eles veem o nosso espírito como uma visão grosseira, é por isso que na visão dele é semimaterial, é isso? Eu fiquei meio confusa, desculpa. Não, desculpa nada. Eu vou responder, mas se por favor eu não entendi direito a pergunta, você pode refazer, tá? Não é uma questão de visão dos espíritos em relação a nós. Aqui nós estamos falando de um conceito estanque mesmo. O perispírito, ele é a forma que o espírito tem, a centelha tem, de atuar no ambiente físico. Portanto, a matéria dele é mais etérea, ela é mais rarefeita. Para nós, espíritos encarnados, nós não conseguimos enxergar essa matéria. Oi? Nós não conseguimos enxergar essa matéria. Então, para nós, ela parece ser uma coisa imaterial, por isso que a gente fala que é semimaterial. Mas chamar o perispírito de semimaterial seria a mesma coisa que você pegar um gás qualquer, o oxigênio, por exemplo, que a gente não consegue ver, e dizer que o oxigênio é semimaterial. Não, ele é matéria, só que ele não é denso o suficiente para que a gente veja, mas é denso o suficiente, no caso do oxigênio, para que a gente perceba nas nossas narinas e no nosso pulmão. Deu para entender, Carol? Sim, obrigadão. Imagina. Tem mais alguma aí, Gera, aqui? É a mesma coisa, desculpa, é a mesma coisa quando nós vemos os espíritos se comunicar com a gente pelos sonhos, é mais ou menos essa percepção, pode ser caracterizada também, esse semimaterial, essa comunicação? Bianca, os sonhos, eles são um tipo de manifestação diferente, porque nós estamos desprendidos do nosso corpo físico. Então, nós também, momentaneamente, readquirimos algumas características do espírito desencarnado. Como a gente volta a ter uma certa característica de ser desencarnado, a gente atua na espiritualidade de uma forma mais efetiva do que quando a gente está em vigília, quando a gente está acordado. Mas sim, a forma de nós enxergarmos os espíritos depende da plasticidade desse invólucro chamado perispírito. E é por isso que, como o espírito ele pode atuar através da vontade e do pensamento, são as duas ferramentas para que a gente mexa na estrutura do nosso perispírito, é a vontade e o pensamento. Para que ele possa atuar, por exemplo, se você sonhar com uma pessoa que você conhece, que já desencarnou, essa pessoa pode ter tido já várias outras formas, outras aparências ao longo das suas várias encarnações. Mas você conhece essa pessoa pela última encarnação que você teve ao lado dela. Então, esse espírito pode se apresentar a você com essa forma que você conhece. Mas como o perispírito é plástico e na memória dele ele traz todas as aparências que ele teve ao longo do tempo, ele pode aparecer para os outros espíritos da forma que ele achar melhor conveniente para que ele seja reconhecido ou não reconhecido. Deu para entender, Bianca? Ok, obrigada. Yeah. Nada. Gera parece que pintou mais... Oi. Mais uma pergunta. Eu acho que tem a ver com o que você acabou de falar, mas só para ficar claro. A Lia perguntou se médiuns clarividentes enxergam o espírito ou o perispírito. Primeiro, vamos fazer só uma diferenciação. São médiuns videntes, tá? O clarividente são dois tipos de mediunidade, a vidência e a clarividência. Do mesmo jeito que existe a audiência e a clareaudiência. Qual é a diferença para ter o clare ou não? O clare, voltando lá atrás do que eu estava falando com o Marcelo, agora eu esqueci qual é o sobrenome, o Araújo. Com o Marcelo Araújo, o clare significa ver através do tempo e do espaço, ouvir através do tempo e do espaço. Só a vidência é exatamente isso. O que a gente vê, na verdade, não é a chama do espírito, é a manifestação do perispírito, é isso que a gente vê.
Mais alguma coisa aí? Importante lembrar que a gente vê um perispírito que, conforme diz a última frase aqui, tem a forma que o espírito queira, né? Então, exatamente. O médium vidente vai ver Bezerra de Menezes, mas pode ser que seja um espírito se fazendo de Bezerra de Menezes, né? Isso tem que ter bastante cuidado, os médiuns aí, ter uma técnica de entender isso, né? Sim, é fundamental a gente entender essa plasticidade do perispírito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, tem razão. Mais alguma aí, Jara? Eu posso continuar? Segue em frente. Tá bom. Bom, a gente está chegando aqui já mais ou menos no final. Aliás, a minha intenção foi exatamente ter um tempinho aí para a gente encerrar, mas de tudo isso, e desde sempre que a gente já está falando aqui, né, que quando a gente diz que não existem respostas definitivas, o que a gente pode saber é exatamente isso, que o que a gente sabe é muito pouco, né? Segundo Isaac Newton, o que a gente sabe é uma gota, e o que a gente ignora é um oceano. Então, qualquer um de nós que dê respostas definitivas para qualquer das nossas indagações é um ignorante que não percebe a sua ignorância. Isso que a gente responde ou a gente fala é aquilo que a gente consegue perceber, que está longe de ser efetivamente a realidade. Tem aqui essa ilustraçãozinha aqui do Newton, né, para ver que o questionamento é fundamental. Se nós somos lá para os conceitos filosóficos de Sócrates, né, a gente tem que saber sempre que a gente não sabe nada. As nossas verdades são verdades passageiras. Aliás, outro dia a gente estava discutindo aqui sobre o que é científico, o que não é, o que é empírico, o que dá para repetir em laboratório, o que não dá. É bom a gente lembrar que mesmo a ciência, ela trabalha o tempo inteiro para se desmentir, né? Porque aquilo que é verdade num dia na ciência, no outro dia deixa de ser, e por aí vai. Então, Sócrates traz isso para a gente, né? Pensando na nossa falta de capacidade de compreender tudo. Algumas referências, né? O Livro dos Espíritos está lá no começo da onde nós tiramos a aula de hoje, que é da parte 2, capítulo 1. Eu uso muito a sinopse do Livro dos Espíritos, do Aulus Araújo. Esse livro não está disponível em lugar nenhum. Oi? Não entendi? Alguém com o microfone aberto. Ah, tá, desculpa. Esse livro, sinopse do Livro dos Espíritos, ele é dificílimo de achar. Eu não tenho conseguido achar em lugar nenhum. Eu tenho um há muitos anos. Ele é uma espécie é uma sinopse, né? Eu ia falar que é um resumo, mas sinopse é diferente de resumo. E aqui tem o link também daquele vídeo que nós apresentamos no começo lá como retrospectiva, né? Eu vi que pintou na tela alguma coisa. Fala. Todas as informações sobre o espírito e o perispírito e suas capacidades têm que ser tomadas como verdade? O espiritismo oferece alguma forma de experienciarmos por nós mesmos? Então, como a gente acabou de ver ali nas palavras do Newton e do Sócrates, a verdade é aquilo que nós entendemos do mundo real. Então, a verdade é um conceito muito relativo. Não dá para dizer que é verdade, mas dá para a gente chegar à conclusão de que a gente tem um fundamento para acreditar nisso. É por isso que a gente fala de fé raciocinada. Tá? Qual é a segunda parte da pergunta, Gera? Peraí, só um minuto. O espiritismo oferece alguma forma de experienciarmos por nós mesmos? Oferece, chama-se mediunidade. Tá? Através da mediunidade, a gente tem como experienciar tudo isso que é dito ali. Alguém vai falar, mas como é que eu sei disso? Bom, a mediunidade é um fenômeno que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, mas é uma capacidade que todo ser humano tem. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos a capacidade mediúnica disponível. Silvio, eu sei que a gente tem um minutinho, mas rapidamente, assim, eu confio na sua capacidade de síntese. Você sabe que eu sempre tenho uma preocupação com
reflexão sobre cores e a reflexão sobre graduações, né? Porque às vezes a gente fez uma bobagem de achar que cor escura é menos evoluído, e isso acabou criando um apartheid terrível, você sabe disso, né? E a evolução também cria essa visão mais vertical de mundo, de que eu sou mais evoluído que você e você é mais evoluído que eu. Só para você contextualizar isso, que eu sei o que você pensa, mas acho que é legal. Realmente existe toda essa carga de preconceito em relação à cor, seja ela qual for, né? A gente fala que existe os conceitos negros, os conceitos claros. Na verdade, a gente não devia falar de cor, a gente devia falar de luz, né? Então, é que as cores, normalmente, elas refletem a luz. Então, a gente faz uma associação da cor em função do reflexo da luz, né? Na verdade, a gente poderia parar de falar de cor e falar da reflexão da luz. Quanto mais luz você reflete, mais espiritualizado você é. É que, do ponto de vista da física, a cor é mais clara ou mais escura, dependendo da capacidade que ela tem de refletir a luz. Por isso que, às vezes, há essa associação daquilo que é mais luminoso com aquilo que é mais claro, né? Mas isso é só material, não tem nada a ver com a questão espiritual. Obrigado, Silvio. Muito obrigado pelo esclarecimento. Bom, eu sei que, imagina, eu que agradeço. Eu sei que a gente tem aqui a questão do horário bem definida para que a gente possa concluir. Então, eu vou, se vocês me permitem, as outras perguntas a gente pode tratar disso através de outros meios. Eu vou tentar, se vocês puderem, botar a orelhinha de vocês bem pertinho aí do microfone, do fone de vocês para ouvir. Eu trouxe aqui uma prece para a gente fazer. Silvio, tenta no ícone do microfone, tem uma setinha para cima, e aí vão aparecer várias opções para você com relação ao microfone e o áudio. Quais são as opções que aparecem para você? Tá, peraí que eu não sei por que as coisas... estão aqui. Então, no microfone tem várias setinhas. E tem uma setinha para cima junto do microfone, do lado direito do microfone. Você aperta nessa setinha. Sim. Aí vão ter aparecer algumas opções, né? Sim. A do meio, eu acho que é de áudio, porque em inglês é speaker, mas eu não sei como é que vai estar em português. Select a speaker. Pronto. Aí qual que está selecionado aí para você? Quais são as opções que tem para você? Aqui tem alto-falantes e semi-system. Pronto. Tenta no alto-falante e ver se a gente consegue ouvir a prece, por favor. Na verdade, o alto-falante já está definido. Tem aqui, switch the phone audio, leave computer. Aqui, deve ser esse aqui, ligar o computador, o áudio do computador. Acho que você clicou leave, aí vai desligar o seu áudio. Não aperta esse leave, não, que vai desligar o seu áudio. Não era o leave. Silvio? Ele tá conectado, mas não tá com áudio mais. E eu acho que a Jura foi pior do que eu... A gente não tá te ouvindo. Silvio, você desconectou o teu áudio, então a gente não tá te ouvindo. A gente tá falando com ele pelo telefone, só um pouquinho de paciência, por favor. Voltou agora?
Agora sim, está te escutando de novo. Beleza. Tá, mas eu acho então que não vai dar para ouvir aqui. Mas eu vou botar no som aqui, vocês tentam, por favor, ouvir aí. Silvio, realmente não está dando para ouvir, então eu vou pedir para você compartilhar depois no grupo para todo mundo ouvir. Então, nessa conexão, eu vou pedir para você então fazer rapidamente o nosso encerramento e depois a gente recebe isso, ok? Ok. Ok. Então vamos agradecendo mais uma vez a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos essa forma de interação que de algum jeito nos ajuda cada um de nós a trilhar o nosso caminho, pedindo a Jesus muita paz nos nossos corações, muita alegria, e que a gente possa passar por esse momento bastante difícil da humanidade com a maior desenvoltura possível, com o menor número de perdas, e que a gente use tudo isso que nós estamos passando para uma forma que a gente saia melhor do que nós entramos. Agradeço a todos a atenção, um beijo e que assim seja. Boa noite a todos e desculpem o atraso e fiquem em paz. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.